Então aqui a gente tem alguns exemplos, deslocamento de range. Mais uma vez, isso aqui são trades que eu realizei, tá? O que eu estava lendo aqui na hora, tá, galera? Mercado trabalhando com a DOL um pouquinho mais fraca, né? Então ele tende aí para onde? Preço justo. Ele veio aqui na região de S1, fez um box contra, outro box contra. Deixa eu deixar essa setinha amarela aqui. O range veio, o range deslocou. A gente estava lá em cima, na verdade, tá? A gente estava lá em S4, eu acho. O range deslocou. O que eu fiz aqui? Eu fiz aquela entradinha mais antecipada. Esse box aqui é o box do pull sheet. Então eu apregoei aqui, né? Ficou um pouquinho acima, ó. O mercado me pegou. Meu stop estava onde, galera? Uma frequência para cima. Meu stop estava aqui em cima desse pavio. Ele me deu um sustinho, fechou mais um box positivo e depois me pagou a frequência. Então eu observei o deslocamento de range lá de cima para cá, esperei o pull sheet aparecer, que apareceu com esse segundo box, apregoei na map no range, um pouquinho acima dela, para melhorar meu preço, né? E desenrolou o trade, tá? Olha a The Wall como é que tá. The Wall tá flat. A The Wall me possibilita fazer. E outra coisa que acaba somando a nossa leitura, mais uma vez, não assistam as monitorias de forma isolada. O que eu tô vendo aqui com vocês são coisas que a gente já viu em outras monitorias. Questão de The Wall. Olha aqui para a esquerdinha, o que a gente tem aqui, galera? Um stop. Lembra que região de stop são regiões importantes? O mercado tende a retestar ela e é um ponto de controle ali da outra parte. Vai tentar rolar uma defesa naquela região? Então eu já sei que, além de estar rolando o deslocamento de range aqui, eu tenho justamente uma região de stop aqui também. É algo que soma na minha leitura. Beleza? Delgado, na entrada antecipada, pode colocar a ordem antes do renco amarelo? Como assim renco amarelo? Na antecipada, o post-it? Não, o ideal é que você trabalhe pelo menos com post-it, Antônio. Tenha pelo menos o post-it. Senão você está antecipando a antecipação. Aí você já está trabalhando com um fluxo muito mais forte. Você está trabalhando sem nenhum indício de que está tentando fazer um equilíbrio. Aí, enfim, começa a ficar muito mais perigoso, tá? Isso. Pelo menos o post-it, tá? Pelo menos o post-it. Isso aí. Aqui é outro exemplo. Deslocamento de range para a map central compradora. Então, o que está acontecendo aqui? O mercado está recuando. Opa. Volta na região de map central. Tá? O range sai lá da região, ó, da I2, vai para a map central. Nesse segundo box aqui, nosso box do pull sheet. Tá? O que aconteceu? Apregoei em cima da map. Eu não estou querendo defender a map 0, porque a map 0 está com range deslocado para ela. A minha The Wall não está flat, me indicando, de certa forma, que eu não tenho uma força vendedora aqui muito forte atuando contra o que eu quero fazer, me indicando equilíbrio. Pregoei em cima da central, no pull sheet. O preço pega, me paga a frequência. Onde é que estava meu stop aqui, galera? Abaixo desse fundinho, né? Uma frequência de stop, uma frequência de ganho. Outro exemplo, tá? Deslocamento de range em região de stop relevante, que foi um tema que a gente trabalhou nas últimas monitorias, e absorção de fundo. Então, ó, preço segura primeiro numa região de stop, absorve fundo. Ou seja, renovação de lote para segurar o preço ali. O preço dá uma trabalhada. Puxa o range lá de baixo aqui para o limite do comprador. Mais uma vez, trabalhei no pull sheet.
Delgado, essa DWOL não te deixa um pouco desconfortável, porque ela tá ficando meio cobra coral? Sim. Só que mais uma vez, no momento da minha entrada, ela estava flat. E mais uma vez, vamos olhar o contexto disso aqui? Tá? Vamos olhar? Será que eu vou deixar de fazer esse trade? Eu posso deixar de fazer, tá, galera? Pô, não tô à vontade com essa DWOL, eu queria DWOL flat, tá? Não precisa fazer esse trade. Vocês não são obrigados a fazer esse trade, mas tô falando. Na minha leitura, como eu já estava trabalhando na hora da entrada com essa DWOL flat, eu vi uma absorção de fundo em região do limite do comprador, em uma região de stop, eu tomei a decisão, como operador, de realizar essa compra. Eu defendi o limite do comprador, tá? O post-it foi aqui, Mai. Esse quarto box. Ele gerou o post-it pra gente e esse cara confirmou o ciclo, mas aí quando ele confirma o ciclo, a gente já tá até saindo da operação, tá? Bom, um exemplo parecido. Deslocamento para a map central vendedora com abertura de stop. O que aconteceu aqui, galera? Quando esse box aqui fechou, esse box aqui negativo, ele abriu um stop aqui para mim na cabeça do box. E esse mesmo box, quando fechou negativo, ele puxou esse range aqui para cá. Eu vi uma oportunidade de trabalhar mais uma vez no post-it, um pouco antecipado, porque eu estava trabalhando perto dessa map central vendedora. O ativo já vinha trabalhando bem forte, tá? Na venda. E ele acabou dando esse respiro um pouco mais forte aqui, tão forte que ele chegou até meio que dar uma ticadinha aqui comprador, né? Só que mais uma vez, na hora da minha entrada, eu não estava com a DEO contra, tá? E eu tive esse deslocamento de range aqui, me possibilitando trabalhar no post-it perto da defesa da map que eu queria. Eu tinha saldo no VX, tá? Eu tinha tudo aqui me falando que podia ser uma boa entrada. No caso, mais uma vez, essa DWOL é uma DWOL ideal para a gente trabalhar? Não é. Mas pelo contexto que eu montei ali, como eu observei que o mercado já vinha trabalhando muito forte na venda, rolou esse deslocamento, abriu um stop quando esse box fechou, esse stop aqui, eu tomei a decisão como operador de defender esse ponto, tá? Agora a gente vai para as perguntas, galera. Partezinha que vocês vão agora, quero a participação de vocês, tá? Fiquem tranquilos que não são